E eu estava pensando sobre o visagismo e a estética, principalmente depois da faculdade, e o que eu sempre falo para as pessoas que vão colaborar, porque a clínica é minha, mas eu chamei colaboradores. Eu falo assim, gente, olha só, ninguém aqui é contratado para vender procedimento. A gente é contratado para observar o outro, o ser humano, ouvir. Porque quando você não ouve, você passa uma série de procedimentos, a gente fica rico e a pessoa infeliz. Qual é o benefício? Olá, começando outro Visagismo em Foco e hoje nós vamos falar sobre maquiagem, sobre estética, com uma convidada que fez o curso de visagismo online. Ela vai falar sobre a experiência dela com o curso também, e a Vic Mabrak. É isso? Mebarak. Mebarak. Olha, complicou minha vida. Compliquei, não, mas eu complico de todo mundo com esse nome. Uhum. Mas eu acho engraçado, porque aí as pessoas conseguem me achar, que fala, é aquela Vic lá do e aí, é ela mesmo. Então eu consegui ali trazer o pessoal para mim de outra forma. Então, como é que você descobriu o curso? Como que é que você chegou? E outra coisa, qual era a sua expectativa e o que você viu que era realidade? Nossa, Felipe, ó, senta que lá vem história, porque conheci com... Gente, tô nervosa que eu tô falando com o Felipe. Mas, Eu costumo dizer que o meu maior ídolo na maquiagem referência não era maquiadora, é você. Então, obrigado. pra mim foi muito assim, tipo, eu não sei se eu vou conseguir falar, não sei se eu vou lembrar meu nome, mas eu vou tentar conversar aqui, agir naturalmente. Uhum. Mas assim, é uma honra estar aqui com você. Quem Obrigado. tiver o privilégio de conhecer o seu trabalho, assim, tem que aproveitar 100%, porque é incrível demais. E eu conheci o visagismo com 17 anos, eu fui aluna no Senac, meu primeiro curso de maquiagem, e eu conheci de uma forma muito engraçada, porque era um curso de maquiagem, só que o professor, ele não era maquiador, ele nunca tinha feito um curso de maquiagem profissional. Ele era pintor. Ah, é? Isso, ele era pintor. Tanto que as melhores aulas dele eram de maquiagem artística, até caracterização. E aí eu conheci porque naquela época, quando tudo era mato, não tinha Instagram, não tinha nada, né? Eu pegava referência em revistas. Uhum. Num desses dias que eu peguei referência em revista, eu peguei uma referência de maquiagem amarelo com roxo. Ou uma cor meio lavanda, meio lilás, mas era ali dentro de oposto complementar. Achei incrível, falei, vou reproduzir essa maquiagem em aula, que eu vou arrasar muito. E aí, era basicamente o amarelo aqui dentro e o roxo aqui para fora, né? Seguindo aquela regrinha de maquiagem do claro no canto interno e escuro no canto externo. E aí, todo mundo riu de mim, né? Porque ficou o quê? Muito contraste. Uhum. E se hoje as pessoas não conseguem ainda lidar com a cor, imagine naquela época, Uhum. né? E aí o meu professor, quando olhou aquilo, ele foi o único que não riu e ele falou assim: não é que não está bonito, é que você não nasceu para copiar. Você é artista, você não é artesã. Aí eu fiquei, quê? Artesã? Não é a mesma coisa? Ele, olha, eu vou te indicar um livro, inclusive é da editora aqui, Senac. Busque esse livro que você vai entender o que eu tô te falando. E aí, todo mundo tinha feito maquiagem marrom, que até eu amo, só para deixar claro que eu adoro maquiagem marrom. Mas hoje eu entendo como a cor funciona por conta do seu curso e do seu livro, num primeiro momento. E entendendo como a cor funciona, eu sou muito livre para criar. Qual livro que ele indicou? Ele indicou o Harmonia Estética, Uhum. aí eu li. Aí fiquei viajando na maionese na proporção áurea. E aí eu fui buscar mais, descobri que tinha o Identidade, Estilo e Beleza. E aí virou uma bíblia pra mim. Todo dia de manhã li um pouquinho ali de uma passagem de Felipe Hallowell. Mas era basicamente isso. E aí eu me apaixonei por aquilo. Me apaixonei. E fiquei, como naquela época minha realidade era uma realidade humilde. Eu sou da Rocinha, do Rio de Janeiro. E é uma comunidade que acho que é considerada a maior da América Latina. Uhum. Ou seja, muita gente. Antes eu... Rocinha fica ao lado da Gávea, né? Isso, ali Tá lá Gávea, em São cima Conrado. do túnel, né? Isso, porque ela pega de São Conrado até Gávea.
Uhum. Então, ela pega um lado bem alto, que é o da Gávea, Uhum. e pega o lado baixo, que é São Conrado. Uhum. E antes eu achava um caos ter muita gente, até fazer seu curso e ter que entender sobre os formatos de rosto. Aí eu achei maravilhoso, falei, tô no paraíso. Todo dia eu olhava uma pessoa diferente. Como essa minha realidade, ela era uma realidade mais, assim, sem grana, né? Aquela coisa ali, limitação, bastante limitação. Eu trabalhei muito até para comprar os livros. Então, fazer o curso não era uma coisa que eu cogitava, Acessível. não era acessível naquele momento, mas eu sempre fui Isso foi antes do curso online? bem antes, que eu Ah, já tá. Então, o fiz. curso presencial era bem mais caro. Era bem mais caro. E eu era stalker, então eu ficava procurando tudo. Eu ficava, gente, coisa do Felipe aqui. Eu era terrível, Felipe. Eu era, assim, uma seguidora. Eu lembro que eu cheguei a incomodar professores em curso por gostar muito do seu trabalho. Foi nesse nível. E não de uma forma maldosa, Eles tipo... devem ter odiado você. Não, meu dia, a minha fama quando eu saía do curso era, ai, aquela menina, nossa, que chata. E aí eu ficava, putz, como é que eu posso ser chata só por perguntar o porquê das coisas, né? Hoje eu penso isso. Quem pergunta o porquê é chato, mas é porque a gente está com preguiça de pensar. Verdade. Infelizmente é verdade. E aí foi interessante, porque nessa época de procurar o seu curso, eu tive 2 histórias muito engraçadas com você, e eu não sei se você vai lembrar. Mas a primeira, que foi muito engraçada, foi que eu liguei para pedir informação do seu curso, e você atendeu. E aí, quando você atendeu, eu falei assim, olha, eu quero informações sobre o curso do Felipe. E aí você falou assim, ah, sim, é Felipe que está falando. Eu, até parece que é o Felipe que está falando, né? Falei, claro que não, o Felipe tem mais o que fazer, não tá atendendo o telefone. Tá lá criando coisas. E aí eu disse, não, é o Felipe sim. Aí eu falei, meu Deus, é o Felipe. E aí eu disse, você me passou as informações, eu falei, ai, Felipe, olha, não vou conseguir fazer agora, mas vou continuar engolindo seus livros. Aí você falou, ah, você tem um tempinho para falar comigo? Eu pensando, gente, quem não tem um tempinho para falar com o Felipe, gente? Pelo amor de Deus. Eu falei, mas com certeza. E aí você perguntou qual era a minha área. Eu falei, maquiagem, eu quero trabalhar com noiva, né? Na época eu queria. E aí você começou a me dar uma aula do que era a maquiagem da noiva, o que era a produção da noiva, o que a noiva queria mostrar. E aí aquilo me encantou muito. Você ficou 40 minutos comigo no telefone. E aquilo me encantou muito porque em nenhum momento você falou assim, não, porque a técnica para a noiva não tinha isso. Não. Né? A técnica, ela é importante até hoje, mas só se você souber o que você está fazendo. Só se você souber interpretar. Uhum. E aí aquilo me encantou, eu fiquei mais chata ainda. Olha só. Foi. E aí teve um episódio 2 anos depois que eu juntei uma grana para o seu curso, porque assim, morava na comunidade, estudava em colégio público. E aí uma época eu consegui uma bolsa para um colégio particular. E eu lembro que nessa época, assim, que eu saí do colégio particular, e aí eu evitei muitos gastos também, né? Porque não era uma possibilidade, mas eu consegui a bolsa. E ao mesmo tempo que eu evitei muitos gastos em relação a cursinho, para tentar, né, passar para uma faculdade, ao mesmo tempo eu tinha muito gasto porque eu queria comprar maquiagem, queria Sim, estudar, é caro tudo, né? queria comprar livro, queria ter acesso à internet. Naquela época eu tinha que pagar lan house, né? E aí era muito bom, porque eu ficava assim, gente, olha, eu entrava e eu pesquisava tudo da sua vida. Falava, vai, gente, mas de onde ele veio e para onde ele vai, qual é o próximo passo? Eu era realmente muito encantada, o visagismo é encantador. Assim, não tenho o que dizer senão o encanto. Ele é tão encantador que eu consegui encantar meu marido, que é melancólico, todo metódico, uma pessoa muito certinha. Hoje ele já reflete sobre o visagismo comigo. E ele faz o quê? Ele é engenheiro Ah, não eletricista. tem nada a ver. Não tem nada a ver. E aí, quando nós ficamos juntos, ele começou a viver o meu mundo e eu viver o dele. Uhum. Né? Isso é muito bom. é uma história bem interessante. Eu lembro até que você dedicou um dos seus livros à Sônia e falou que ela talvez seja melhor que você no visagismo. Gente, eu chorei com aquilo que você escreveu, porque eu falei, cara, é isso, porque quem tá do nosso lado acompanha muito. E aí, enfim, juntei um dinheirinho fazendo bico de garçonete. Eu não era nem a garçonete, gente, eu era a substituta. Olha que humilhação. Mas eu fazia bico de garçonete e eu amava, porque eu sabia que aquilo ali era o caminho para eu fazer o seu curso.
Só que, por que que eu fui fazer o bico para fazer o seu curso? Porque o Senac pediu indicação dos professores, um aluno para ganhar uma bolsa no seu curso, que eram 4 dias, se eu não me engano, 12 horas, todo dia. E o professor me indicou. Porque depois que ele falou do livro, eu fiquei louca, né? Quem era o seu professor? Olha, agora eu não vou lembrar o nome dele, porque minha memória é Isso era horrível. no Rio, né? No Rio de Janeiro, isso, em Copacabana. Luiz, o nome dele era Luiz. Agora o sobrenome eu não vou lembrar. Mas eu lembro muito que ele, assim, ele era um baixinho, ruivo, magrinho, que pintava quadros. E aí ele me indicou. Falou assim, olha, tem uma aluna que eu acho que vai gostar de ganhar essa bolsa. Então fui fazer os bicos de garçonete. Só que eu só tive dinheiro para me manter em São Paulo 2 dias. Aí, era o curso presencial? Presencial. Nossa. 4 dias, curso presencial. Eu nunca tinha viajado sozinha. Meus pais não tinham... Você fez só 2 dias? Eu fiz só 2 dias, filho. Eu voltei chorando tanto que eu acho que assim, eu enchi o Rio Tietê. Não peguei. Não peguei. E foi assim, pra mim, apesar de tudo, apesar de eu ter ficado muito triste, porque era muito encantador. Você pegou todo o conceito. Peguei todo o conceito. Pra mim foi uma vitória. Porque isso que é o mais importante, né? É muito importante. E foi uma vitória porque eu falei assim, cara, eu já tinha feito tudo como não era pra fazer, de tanto que eu amava. Falei pros meus pais que ia pra casa da amiga no final de semana, viajei. Porque eles não deixavam, né? Imagina, deixar, que louca, vai agora sozinha pra São Paulo, nunca viajou só. E aí eu vim, fiz 2 dias, fui embora e continuei estudando. E durante todo esse período eu vim estudando visagismo. Tudo que saía, se o que era possível que eu visse, eu via, eu lia, eu tentava entender. Muita coisa eu não entendia, porque é assim mesmo, né? A pessoa que acha que vai entrar no curso e entender tudo que você fala de cara assim, ela tá viajando na maionese. E aí, depois de anos... que você já tinha uma muito boa noção do que eu passava, né? Sim. Mas muita gente, você viu lá no curso, cai lá pensando que é uma coisa e vê que outra coisa, ficam doidos, né? Cada coisa que a gente vê no curso, Felipe, no online, que a gente tem acesso, cada pergunta, que parece que a pessoa nem tá lá. Assim, essa pessoa chegou aqui agora. Ela conheceu o Felipe agora, alguém disse, não é possível. Mas também a gente vê muito aluno que, tipo, mudou minha vida. O visagismo mudou minha vida. Ter falado com você aquele dia no telefone mudou minha vida. Porque mudou a minha realidade. A partir daquele momento que eu entendi o que era a maquiagem para noiva, e eu entendi o que era a maquiagem, o que é para ser a maquiagem, além da técnica, eu consegui muito mais cliente. Mas ele transforma totalmente o foco, como você trata o cliente, você está fazendo algo totalmente diferente do que os outros estão fazendo, né? E é importante que a pessoa entenda que quando a gente está falando eu pergunto, assim, eu perguntei para a Vicky qual era a expectativa, porque eu vejo muita gente entrar no curso. O curso era 4 dias, 9 horas por dia, estendia, porque era geralmente mais, porque tinha um almoço incluso, então estava lá no almoço, continuava a aula, tudo, e era muito intenso, é muito conhecimento, é multidisciplinar. E muita gente acha que vai aprender uma técnica. Assim, técnica de como ler o rosto e como achar o equilíbrio das formas, a harmonia das cores, etc. E simplesmente isso, vai ser uma técnica. Sim. E eu vi muita gente entrar em faculdades para dar aula, pensando que eles iam dar aula de visagismo, ensinando isso. E não é isso. Isso é só uma parte. Isso é visagismo. É visagismo. É o que foi criado na França, que foi revolucionário na época, mas na verdade, o básico de qualquer trabalho artesanal ou artístico. Você tem que saber como equilibrar as formas e harmonizar a cor. Não é o diferencial. Não é.
Não é. Eu acho que a minha expectativa no curso era aprender porque eu sempre gostei de conhecer. Então, eu queria aprender uma coisa nova que muito me encantava e falava sobre o ser humano. Uhum, E eu costumo dizer que o meu encontro com o visagismo foi um encontro de foram muitos encontros, assim, como se uhum. fosse um casamento. Eu namorei o visagismo, depois eu noivei com o visagismo e agora eu casei totalmente com o visagismo. Eu costumo dizer isso porque eu lembro que eu vim para São Paulo, eu ainda não tinha feito curso online, eu vim logo durante a pandemia, né, um momento em Uhum, que todo mundo teve que ficar em casa e lidar com o seu eu. sim. Que para mim esse foi o maior caos da pandemia, né? Além de toda uma questão de ter um vírus aí, as pessoas morrendo e tal, mas as pessoas tinham que ficar em casa lidando com elas mesmas, Sim, olhando para a isso parede. foi aterrorizante. Tá? Aterrorizante, eu sou colérica, imagina quão Eu sou aterrorizante. colérico sanguíneo. Totalmente. Eu fico assim, Simone, que Simone, né, eu convivo com Simone. Eu fico assim, eu sou sanguilérica, eu sou colerínica, vamos inventar uma palavra? E aí, quando eu vi que você tinha um curso online, eu falei, nossa, eu vou tentar fazer o online, né? E aí eu fui fazer o seu curso online, só que ao mesmo tempo que eu fui me inscrever no curso online, é, eu me inscrevi numa faculdade de estética. Porque eu não Hum, aguentava o quê? Ficar quieta dentro de casa. Então eu falei, se eu ficar quieta dentro de casa, eu tenho que estudar. Senão eu bato a cabeça na parede, meu filho. Eu fico uhum. louca, eu quero agir, quero fazer as coisas. Entrei e foi engraçadíssimo, porque nessa faculdade tinha um período de visagismo. Uhum. E eu tava, pô, era sua aluna, sua seguidora, eu era sua fã. E aí foi um negócio assim, nada a ver com nada, aquilo ali não é visagismo. Gente, tudo bem, não tô nem dizendo que tá errado, mas pode ser qualquer outra coisa. Só não é visagismo. E era um problema, porque tinha prova. Sim. E aí eu era zerada. Ainda bem que não era a única matéria. Eu acho que, eu não sei se o professor se sentia ofendido, tipo assim, era alguma coisa egocêntrica, ou se ele achava que estava errado mesmo. É, é, é que é muito difícil quando quando a gente introduz uma coisa nova no mundo, porque é realmente novo. Eh, Inclusive, o que eu introduzi não é nem visagismo, é Image ID, né? Sim. A, a- toda a ciência, toda a arte que sustenta o que é chamado, que Senac chamou de visagismo, é na realidade uma teoria que eu desenvolvi ao longo de 30 anos. Então, era muito, e ainda é muito. 21 anos depois, isso foi 2003, dia 25 de novembro de 2003, então tá 21 anos agora, e ainda é novo, ainda as pessoas não entendem, não compreendem, porque é difícil assimilar o novo. É difícil de ver e é complicado ainda mais porque agora tem muita desinformação, Sim. pessoas se colocando como especialistas que não são, pessoas dizendo que estão aplicando visagismo que não é visagismo. Então isso confunde o público, né? Confunde. Confunde. Ontem eu fiz uma live falando sobre visagismo aplicado à maquiagem, que é uma coisa que eu vi você comentando com a Brigitte Calegari, que Sim. você disse: olha, falta gente que fale de fato sobre o visagismo, né, dentro das técnicas de maquiagem, porque como é que eu vou dar conta de tudo? Né? E assim, você dá palestra para médico, para engenheiro, para arquiteto, você dá palestra para essa galera. Se você tiver que falar todas as linguagens, assim, não vai dar conta mesmo. E aí eu estava conversando com o pessoal ontem na live, né? E eu sempre cito você porque eu acho que tem que ler os seus livros, tem que estudar e fazer o seu curso. E aí eu lembro que uma pessoa mandou uma mensagem assim depois no grupo de alunos. Gente, olha, eu tenho que desabafar com vocês o seguinte. Tem uma amiga minha que é maquiadora, e aí ela posta que ela é visagista e que ali não tem maquiagem copia e cola. Até aí tudo bem, tá bom. E aí eu fui perguntar pra ela onde ela fez curso, né? E ela disse que nunca tinha feito um curso. Ela leu alguma matéria, não foi livro, não foi nada disso. E ela Se colocou como se visagista. colocou como visagista. Aí eu fico pensando assim, tá.
Mas aí, se eu ter uma matéria sobre dente e eu resolver que eu sou uma dentista, que a partir de agora eu vou arrancar dente e vou botar aparelho. Não existe isso. Não existe isso. É muita irresponsabilidade com o tempo do outro, o dinheiro do outro. Às vezes a pessoa que vai fazer o curso de quem se diz visagista ou vai fazer uma maquiagem com quem se diz visagista, é só aquele dinheiro ali, cara. Eu sei. Porque para eu fazer o seu curso, comprar seu livro, gente, é difícil eu não ficar emocionada, que eu sou meio sanguínea, eu sou meio emocionada mesmo. É, é difícil eu não me emocionar, mas assim, às vezes é só aquele dinheiro que a gente tem, cara. E aí a gente vai com Mas uma informação outra errada. coisa que eu... Porque você veio da comunidade, né? Então, você não teve nenhum privilégio. Não. E eu acho que para muitas pessoas que assistem aqui, que vão ver essa coisa, esse mundo é totalmente estranho para eles. Uhum. Totalmente desconhecido. Não tem ideia. É uma coisa como se fosse Marte. Sabe que existe, Sim. mas não é real na cabeça deles. O que que é o dia a dia? O que que é viver lá? O que que é estudar lá? O que é batalhar? Sim. Porque você tem que fazer sacrifícios, né? Teve que fazer para Sim. chegar onde você está agora, né? Como que é isso aí? Como é que você enfrenta isso? Como que você achou a motivação para isso? Você teve algum exemplo, mentor, alguma coisa que foi para você seguir isso? Como que foi? Bom, exemplo, para mim foi muito fácil e rápido, porque eu tinha primeiro Jesus, né? Eu sou católica, então eu sou cristã. Ele era o meu maior exemplo de ir atrás de uma coisa muito maior e Uhum, sofrer. E sofrer uhum, todas as consequências. E tem os meus pais. Os meus pais, para a gente comer carne, eles tinham que ter 2, 3 empregos cada um. Eu não tô nem exagerando, é real. Eles uhum. tinham. E pra gente ter fruta em casa. Hoje eu falo com meu marido, meu maior privilégio é entrar no mercado e sair pegando a fruta que eu quiser sem olhar pro lado. Porque antes não era assim. Eu vim, tipo assim, pera. Gente, parece ridículo, mas fui comer pera já mais velha, porque só comia pera, tipo, no Natal, assim, que era uma fruta Sim, mais cara. lógico. Só que pra mim, eu E nem, sempre não é só que mais caro, não tá aí para comprar. não tá. E só que pra mim, Felipe, eu sempre tive uma coisa dentro de mim que foi até acho que o que me levou ao visagismo, que é a minha parte humana, ela é muito assim ativada dentro de mim. Então, eu olhava para as dificuldades, às vezes ficava dias sem luz, dias sem água, tiroteio, infelizmente, isso acontecia. A gente sabia, eu sabia principalmente que eu estava sujeita àquelas coisas, mas era temporária na minha vida. Você Porque queria sair de lá? queria sair. Uhum. Porque. Não porque na época era tão complicado quanto hoje. Eu adorava o lugar que eu morava, porque eu via muita gente guerreira e batalhadora. Então, os meus exemplos sempre foram primeiro Jesus, depois os meus pais e os trabalhadores que eu via saindo 5 da manhã da Rocinha e a mesma pessoa voltando no mesmo horário que eu, tipo, sei lá, 7, 8 da noite. Isso pra mim, olhar aquelas pessoas até hoje é um grande exemplo. Então eu achava que eu era privilegiada. Uhum. Eu Não, gostava. em certo sentido, você era, porque quanto mais privilégios as pessoas têm, mais acomodadas elas ficam. Sim, Você sabe que tem infelizmente. uma pesquisa que foi feita que isso foi feito nos Estados Unidos. Um imigrante tem 7 vezes mais chances de tornar milionário do que uma pessoa que nasce nos Estados Unidos. Meu Deus. Não sabia, não. Mas eu adorei. Porque ele tem uma coisa que pelo qual ele luta, ele não tem acomodação, você não, o privilégio acha que você chega, é aquela sensação que você merece.
você não tem essa sensação que você merece, você tem que fazer por merecer, né, que é Sim, diferente. sim. E então, por exemplo, eu não tive nada, muito pelo contrário, tive todos os privilégios de educação, de poder ir para a Inglaterra, morar lá, estudar lá numa escola boa e tudo mais. Então, o desafio que eu tive quando eu queria eu fui de volta para a Inglaterra da faculdade, eu fui morar em Londres, eu fiquei 4 anos, e tinha, eh, eu estava estudando para me tornar artista, na realidade nem se tornar artista, de conhecer o desenho, de saber, porque é gozado quando você vai virar um artista, quando você é um artista, você não vira um artista, você é um artista, tem um momento, que aquele gosto por desenhar se torna uma necessidade. Isso é muito diferente. Você tem é aquela coisa, se eu não fizer isso, eu vou morrer. Eu vou É, ficar, infinitamente infeliz, eu preciso fazer isso. Eu tenho que fazer isso até as últimas consequências. Eh, e e eu acho que esse foi o maior privilégio que eu tive de ter essa necessidade de ir buscar. E, eu sei o que que é o que você passou, porque, eu não tinha dinheiro. Eu morava num quartinho pequenininho, desenhava 10 horas por dia. Eu comia macarrão com manteiga, porque eu não tinha dinheiro para comprar mais nada. Hã, banheiro era fora do quarto, o quarto era minúsculo. Depois eu conheci a Sônia e tal. E eu não tinha dinheiro para comprar material. Papel era caro, é. tinta era caro, a caneta que eu queria usar, etcétera. Eu não pintava com óleo, porque eu não tinha dinheiro para comprar tinta a óleo, Até hoje é caro, tela. né? Eu não tinha dinheiro para comprar isso. Então eu fazia o que eu poderia fazer, que era bico de pena com papel e lápis, e tal. Mas eu desenhava 10 horas por dia, porque essa necessidade. Então isso que move. Mas também são certas coisas que passam pela vida que faz a ficha cair. Então, por exemplo, a eu tinha 2 amigos aqui no Brasil, irmãos, e eles, eram filhos de um americano que era um presidente de uma multinacional, não sei o que que ele fazia exatamente, eles tinham uma bela casa, e a gente brincava junto, eles faziam Super 8, tocavam piano, desenhavam, etc. A gente descobrindo a vida, vamos dizer, tinha 16 anos. E nós estávamos na casa deles, e eles tocando piano, e a gente eh, fazendo o que a gente sempre fazia, e o pai deles chegou sem avisar, chegou mais cedo. E eles falaram: Nós temos que sair daqui, vamos sair, vamos". E eu falei: "Mas por quê? O que que nós estamos fazendo de errado? Não estamos fazendo nada errado". Aí eles falam: "Não, meu pai não pode nos ver, tocar piano". "Por quê?". Aí eles explicou que o pai deles era um pianista, concertista. Ele estava estudando, ele estava e pianista toca piano 10 horas por dia. Tem esse sonho, conheceu a mãe deles e a mãe ficou grávida. E aí ele achou que ele não teria condições de dar a vida que o filho merecia sendo pianista. Então ele abandonou e entrou no negócio, virou bem-sucedido. Mas cada vez que ele via uma pessoa tocando piano, ele chorava. Nossa. Aquilo foi tão trágico. Eu falei: "Nunca ouvi coisa mais trágica dessas, você abandonar um sonho, abandonar um caminho da sua vida,
e você chorar cada vez que você vê uma pessoa tocando. E isso ficou tão enraizado em mim, quando eu comecei a desenhar, eu falei: "Eu não quero chegar aos 30 ou 40 anos e desistir de desenhar", porque é um caminho difícil. Você não sabe se você tem talento, você não sabe nada. E não poder ver mais um quadro, porque eu vou chorar vendo alguém pintar ou ver um quadro. eh, não, eu vou até as últimas consequências. Então você passa necessidades. Você faz sacrifício para você poder comprar aquela maquiagem, para você comprar, aquele pincel que é caro, para você poder fazer aquilo que está movendo você, que é o seu sonho. Porque é Sim. muito mais importante ter aquilo do que talvez ter uma roupa, um sapato, Uhum. uma coisa legal, sair com os amigos, tomar uma cervejinha, etc e tal. Totalmente, totalmente. Isso me lembrou que, assim, quando os meus pais queriam muito comprar uma casa, então eu estudava num colégio particular na Rocinha até a terceira série, depois eu fui pro público. E aí eu estudei no público até a oitava série na época e ia pro ensino médio. E aí, nessa época, eu lembro que além de fazer o trampo como garçonete, eu também cantava numa banda, que eu adorava música, né? Naquela época eu cantava bem, hoje eu tô péssima. Mas assim, eu cantava bem, era legal, gostava de música e o horário me permitia, porque era à noite, né? O show, então eu podia estudar e fazer os shows. E eu lembro que uma professora chegou pra mim lá nesse colégio público e falou: Ó, eu sei que você canta, que você gosta aí de trabalhar com música, então é o seguinte, eu posso te colocar para concorrer a uma bolsa de estudos num colégio particular para você se preparar melhor para de repente fazer uma faculdade. Mas você talvez tenha que parar de de cantar. E aí, o que que você quer? Eu falei, não, vou fazer a prova. E aí, fiz a prova, passei, consegui 3 anos de bolsa nesse colégio. E fiquei lá os 3 anos, graças a Deus. Eu parei realmente de cantar depois que eu entrei, porque toda segunda-feira eu chegava morta. Dormia o primeiro tempo todo, sorte que era a aula dela, logo no meu primeiro tempo. Então ela ficava com pena, ela não brigava comigo, assim, ela me acordava devagar, falava comigo assim, mas mostrava talvez uma não conexão total com os estudos. E para o colégio não era legal, eu tinha uma bolsa 100%. Sim. Beleza, e aí eu estudava muito. Só que naquela época eu não tinha, às vezes, a condição que outras pessoas tinham dentro daquele colégio. Então, quando chegou no terceiro ano, perguntaram o que eu ia fazer. E aí eu falei assim: ah, eu quero fazer faculdade de Direito, uma faculdade pública de Direito. Só que eu não falava faculdade pública porque é a melhor. Não, eu falava que eu não podia pagar mesmo. Uhum. E, e aí eu lembro que eu falei: ah, eu quero fazer uma faculdade pública de Direito. E aí disseram, não, mas você tem que ter alguma outra coisa para fazer, né? Porque assim, você não vai conseguir passar. Você não é tão boa quanto as outras pessoas daqui. Aí eu falei, ah, eu não sou tão boa? Pois senta e assista. Fala isso para um colérico. Ave Maria! Olha, Felipe, eu acho que aquilo ali foi o que entrou no meu sangue assim. Eu falei, eu não vou dar conteúdo para essa galera. Eu vou passar. E eu fui a única da sala que passou para a faculdade pública. E em direito na UFRJ eu era abusada, viu? Eu era tinhosa. O FRJ É, é difícil. É a muito, USP do Rio, né? muito, muito. E assim, foi, acho que assim, a prova mais difícil que eu fiz na minha vida, só que eu tinha certeza que eu ia passar. E eu tinha certeza porque eu sabia que, apesar de talvez eu não ser a mais incrível nas matérias humanas, não, nas matérias exatas, eu era muito boa em humanas, eu era muito boa em escrever, porque tinha o humano já muito aguçado. Uhum. Então, eu passei para essa faculdade e o que que aconteceu? A mesma coisa que o pai do menino. Eu comecei a ficar assim, nossa, eu vou largar a maquiagem porque eu preciso dar uma vida boa para minha família, né? Meus pais e eu, a gente ainda morava lá na comunidade, eu queria sair. E aí eu falei, se eu for maquiadora, eu não vou conseguir. E aí, nisso que eu falei, se eu for maquiadora, eu não vou conseguir. Eu comecei a ir para a faculdade, levar a sério, comecei a ficar muito triste, deprimindo, já não tinha mais o artístico em mim. Até que um dia eu cansei e falei, não, eu vou voltar a fazer maquiagem, vou fazer na hora extra.
E aí voltei a estudar maquiagem, fiz o curso de maquiagem profissional novamente, já tinha feito no Senac, fiz novamente. Continuei estudando visagismo e trabalhava com maquiagem, só que eu trabalhava com maquiagem final de semana. Durante a semana eu fazia estágio na penitenciária lá em Bangu, no Rio. Uhum. E foi muito bom ter feito esse estágio no direito, porque me humanizou mais ainda. E hoje, Imagina. para você ser um bom visagista, uma vez eu escutei você falando e eu não tiro da minha cabeça. Você tem que ser um bom ouvinte e você não pode excluir o humanismo. Não, visagismo é humanismo. É o ser humano que você está lidando. Uma coisa que, ouvindo você falar, nós estamos chegando no final, é que eu vejo muita gente falar, eu quero fazer o curso, mas não consigo. Realmente tem situações em que simplesmente você não tem o dinheiro. No caso, hoje, o curso naquela época, eu acho que seria mais ou menos equivalente hoje a uns 12 mil reais por aí. Equivalente a 12 mil reais. 12 mil reais é fora da realidade Uhum. de grande número de pessoas, né? Assim, grande número, eu estou falando 90 e poucos por cento. É para uma elite. Infelizmente, é um curso que é para 30 pessoas, é uma coisa que é por isso que o online é muito mais democrático, você tem uma coisa muito mais acessível, a gente faz promoções, etc. O valor do online, qualquer um fazendo exercício, fazendo sacrifícios, consegue fazer. Felipe, eu acho que isso é muito importante. Eu gostaria até de falar isso antes de acabar. Eu tive todas as dificuldades possíveis para pagar Sim. curso. Mas, assim, eu chegava a ir pro colégio, não. Isso já na faculdade. Eu chegava a ir pra faculdade de Havaiana e calça legging, que era 20 reais a calça legging. E eu fui muito sacaneada por isso, só que tinha uma coisa que eu tinha certeza. Eu não tava pensando naquele momento. Tava pensando mais à frente. Então, assim, eu fui criativa, eu vendi doce, eu fiz bico, fazia bico final de semana. Em algumas boates eu ficava de pessoal lá que fica no caixa. Sim. Então, assim, eu era criativa e eu não tinha medo nem vergonha de nada. Nunca tive. Pode ter. Sempre fui cara de pau. É. E assim, essa falta de vergonha, vamos dizer Você não assim. deve nada a ninguém. Pois é. E isso me ajudou a ser criativa e ganhar um dinheiro para poder pagar os meus cursos. Então, assim, vamos também pensar fora da nossa zona de conforto. Não sei fazer nada. Todo mundo sabe pegar uma bandeja, botar uma bebida em cima e levar até a pessoa. Eu Todo mundo passeava sabe. cachorro. Então, pronto aí, ó. Eu ia lá e lavava pratos no final de semana para um restaurante brasileiro que tinha coisa. Você faz o que for necessário para você conseguir. E hoje eu tô fundando a primeira clínica de estética que é totalmente baseada em visagismo aqui em São Paulo. Olha que legal. É uma coisa assim que para mim é extraordinária. Eu sempre imaginei coisas grandes, porque senão não tinha chegado aqui, né? Não, pensar Mas pequeno não vale a pena. não Dá o vale a mesmo pena. trabalho pensar grande que pensar pequeno. Não vale a pena. E aí eu tô montando, né? Ela abre essa semana, coincidentemente. E aí, Você porque onde? no Jardins, aqui em São Paulo, na 9 de julho. Olha que legal. E eu tava pensando sobre o visagismo e a estética, principalmente depois da faculdade. E o que eu sempre falo para as pessoas que vão colaborar, porque a clínica é minha, mas eu chamei colaboradores. Eu falo assim, gente, olha só, ninguém aqui é contratado para vender procedimento. A gente é contratado para observar o outro, o ser humano, ouvir. Porque quando você não ouve, você passa uma série de procedimentos, a gente fica rico e a pessoa infeliz. Qual é o benefício? Né? Então, assim, hoje, por ser, inclusive, baseada assim, em todos os conceitos visagistas, até pelo seu curso, eu fiz a iluminação e as cores, né, para poder conseguir fazer fotos melhores. Aprendi no seu curso. Simone vai colaborar na clínica por causa disso. Ela vai ser o pontapé inicial das pessoas que querem fazer procedimento.
Então ela vai fazer consultoria inicial. Vai porque ela é incrível, né? Sim, ela Totalmente, domina total. totalmente assim, sua cria total. E ela é o pontapé para muitas coisas. E às vezes a pessoa não quer um procedimento, ela quer ser ouvida, quer ser entendida e ela consegue às vezes botar para fora É, fazendo um contorno. e eu acho que você vai ser uma coisa que eu tenho pensado muito, que é a, a inovação de você ter um espaço onde você é atendido por quem faz a consultoria, não o procedimento. Exatamente. E eu acho que todo salão deveria se estruturar dessa forma. E não você ir direto ao cabeleireiro, maquiador, etc. Você tem uma consultoria primeiro. Porque nem todo cabeleireiro que faz o curso é bom na consultoria. Uhum. Consultoria envolve eh, qualidades, especialmente a inteligência interpessoal. E isso é uma inteligência, ou você tem ou não tem. Sim. E você tem que ter esse amor pelo outro, você tem realmente, como eu falo, tem uma música da Barbra Streisand, que fala People Who Like People. Pessoas que gostam de pessoas são as pessoas mais felizes do mundo. Esse aqui Sim, fala isso. sim. Mas não é todo mundo que gosta de pessoas. Simplesmente uma inteligência. E eu acho, olha, parabéns, isso é maravilhoso, né? Obrigada. Obrigada. Nós vamos ter que parar aqui, Fique, mas foi realmente um grande prazer falar com você, ouvir sua história. É emocionante, realmente. Eu espero que tenha eh, eh, estimulado as pessoas a buscar os seus sonhos, de ir atrás, não ficar na comodidade, não ficar com medo. Se você busca algo que é bom e vai fazer bem aos outros, o universo vai conspirar a seu favor, né? E eu quero te agradecer, Felipe, que eu acho que não sei se você já entendeu como você muda a vida das pessoas. Hum. Porque se hoje eu sou maquiadora, se hoje eu saí da comunidade, se eu conseguir ver o horizonte bem lá na frente, foi com certeza com o estímulo dos seus livros e da vontade de fazer um trabalho que um dia chegue aos pés do seu trabalho, só que dentro da maquiagem. Então, muito obrigada, porque você me ajudou a olhar para fora, sair do lugar que eu estava e entender que eu poderia ser muito maior. E eu entendi até hoje, agora eu me acho. E sobre atender o telefone, era sempre eu ou a Sônia. Até hoje é eu ou a Sônia que atendemos, porque visagismo é humanismo. Como que eu posso terceirizar isso para uma pessoa que vai fazer um trabalho burocrático, de responder burocraticamente? Eu sei que as pessoas que telefonam é que estão buscando algo mais. Então eu tenho que dar isso para a pessoa. Isso é Sim. parte do compromisso e seria contraditório eu falar que visagismo é humanismo e fazer uma coisa burocrática na forma de atender as pessoas, né? É isso aí. Olha, muito obrigado, Obrigada a Vicky, você, Felipe. e obrigado a vocês. Eu me emocionei com esse episódio, espero que vocês tenham também. Deixe o seu like, e siga a gente e até o próximo episódio do Visagismo em Foco.